Essa noite eu quero compartilhar com os irmãos, uma palavra que está inserida exatamente no mesmo contexto do que nós estudamos hoje pela manhã. E hoje pela manhã nós podemos ver lá no 1 Coríntios, e nós estudamos exatamente o contexto do que o apóstolo Paulo ele colocou ali para cada um dos coríntios, ali naquela situação em que ele escreveu a carta. E eu quero exatamente compartilhar com os irmãos também nessa noite sobre exatamente nesse contexto inserido, sendo que nós vamos ler agora, está dando um pouquinho de microfonia, nós vamos ler exatamente nesse contexto em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Todos acharam? Diz assim aqui na minha tradução. 1 Coríntios, 1, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Na nova tradução na linguagem de hoje fala: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Senhor Deus e Pai, fala aos nossos corações nesse momento, Senhor. Que nós possamos sentir o Teu agir, falando e moldando e trabalhando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O contexto que nós estudamos, que nós expomos diante dos irmãos, o contexto em que o apóstolo Paulo, como eu costumo falar, o pastor Paulo, ali diante dos seus ex-irmãos, sim, porque o apóstolo Paulo, ele conviveu com aquela igreja em Corintos, e depois que ele deixou aquela igreja, ele já estava trabalhando em outras cidades. Ele ouviu boatos, ele ouviu, talvez ele tenha recebido um WhatsApp lá da época, de como estava vivendo aquele povo inserido ali na igreja em Corintos. E a igreja, a cidade de Corintos, era uma cidade que tinha uma reputação conhecida como um povo rebelde, um povo beberrão, um povo bagunceiro, um povo sexualmente promíscuo, um povo que estava envolvido em diversas divisões e que tinham como consequência inúmeros problemas. E quando pessoas que vivem diante de uma realidade dessa, diante de uma reputação dessa, são pessoas que vão se convertendo a Cristo, mas muitas vezes, como a gente às vezes vê nas nossas realidades, muitas vezes pessoas também se convertem a Cristo e elas trazem essa sua reputação, essa sua bagagem, e naturalmente, não é uma coisa que a gente consegue se libertar da noite para o dia. Porque nós sabemos que, por exemplo, a conversão, ela é um ato, mas acima de tudo a conversão também, ela é um processo. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, que ele coloca diante daquelas pessoas o alimento. Ele fala que ele dá o alimento, a palavra de Deus, como o leite para aqueles irmãos. O leite que a gente dá para os nossos filhos, os bebês que mamam, os bebês que já poderiam ter largado como Enzo.
as crianças que costumam tomar o leite constantemente, porque necessitam dos ingredientes que estão contidos ali no leite. Embora o leite custando a quase R$5 um litro, fica mais difícil agora, né? Eu falei para a Mileide, então deixa o Enzo no peito por enquanto, e quando baixar o leite, a gente pode começar a mudar de ideia, né? Mas, trazendo para a nossa realidade espiritual, o apóstolo Paulo, ele coloca essa realidade e ele fala que essas pessoas que se converteram, muitas vezes elas trazem essa reputação, essa bagagem, e muitas vezes têm dificuldade de ir se libertando dessa cultura, desse estilo de vida que eles viviam. Aí, diante desse contexto de divisões que haviam na igreja, pessoas estavam preocupadas, pessoas estavam discutindo, grupos estavam sendo divididas, panelinhas estavam ocorrendo, mas não aquelas panelas com a tampa aberta, que está disposta a receber, né, mais pessoas, aberta para receber mais pessoas, mas estavam aquelas panelas com a tampa fechada e provavelmente panelas de pressão. Vocês imaginam, né? A mulherada sabe o exemplo da panela de pressão. E o fogo comendo alto, e a pressão subindo, e a água secando. O perigo de uma explosão. É diante dessa situação que o apóstolo Paulo ele vai lá e coloca diante dos irmãos, das suas ex-ovelhas, e ele relembra e ele fala sobre a mensagem da cruz, que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, para vocês e para mim, para nós, é poder de Deus. Diante dessas duas figuras, dessas duas visões diferentes da mensagem da cruz, nós podemos trazer a realidade da visão da mensagem da cruz como loucura, que ela finda na visão da perdição, na realidade da perdição. As pessoas que não entendem, ou as pessoas que diante do andar, do decorrer da vida, como a gente falou hoje pela manhã, diante do esfriamento espiritual, diante da renite espiritual, que a gente vai acumulando o pó, e a gente não costuma limpar o nosso templo, né, a nossa vida, como o templo do Espírito Santo. A gente vai tendo uma visão da cruz, ou pessoas que ainda não têm a visão real da cruz, elas entendem que a cruz, ela se acaba na perdição. Era a visão, por exemplo, das pessoas que condenaram Jesus. A realidade da história de Jesus, a gente sabe que a história de Jesus era um propósito de Deus, porque de Jesus veio ao mundo, isso está lá em João 3,16, que é o centro da mensagem de Jesus. É o primeiro versículo que a gente aprende, é o livro de João que a gente estuda quando a gente se converte, e a gente sabe que o alvo, o tema central da palavra de Deus está inserida lá em João 3,16, e o propósito do nosso Deus era exatamente que o seu filho morresse na cruz, em prol, em favor do resgate da minha vida e da sua vida. Mas diante de uma visão deturpada da cruz, de pessoas que não entendiam o significado, talvez, ou provavelmente, o fim, Deus enviou o seu filho com um fim. Mas o meio pelo qual Jesus sofreu e o meio como aconteceu, talvez não fosse vontade de Deus, porque ali haviam homens que tinham uma visão distorcida da cruz, e que zombaram e que fizeram com que Jesus enfrentasse toda aquela realidade de sofrimento que ele viveu, e talvez daquela forma não fosse vontade de Deus, porque pessoas estavam com uma visão distorcida da mensagem da cruz, do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que vivem essa realidade da cruz como loucura, e que se acabam na perdição, se acabam com a sua vida, são a mesma visão dos soldados, que ali inseridos naquela história, eles zombavam, eles blasfemavam de Jesus. Ah, você não é o filho de Deus? Sai daí agora. Você não é o filho de Deus?
e cuspiam na cara dele. Você não é o Filho de Deus? Então se salva, você que salvou tanta gente, que fez milagres. Cadê agora? Esses soldados, essas pessoas que zombavam de Jesus, que blasfemavam, que o irritavam, que tentavam tirar ele do seu senso comum, são pessoas que viviam uma realidade da cruz como loucura, uma realidade que findava em uma perdição, em um fim, diante daquela história. Igual a visão também dos criminosos que estavam sendo crucificados. A mesma visão daquele criminoso que juntamente com Jesus, diante da cultura inserida ali na época, eles crucificavam os criminosos da época. E para a humilhação ser maior ainda de Jesus, que mesmo não vendo culpa, as autoridades, eles lavaram as suas mãos e para agradar o povo, eles crucificaram Jesus ao lado ainda de 2 ladrões. Mas a visão deturpada da cruz, diante daquele ladrão, que zombou também dele, e que não o reconheceu como Cristo, o Filho de Deus, como enviado da parte de Deus. É a visão da perdição, a visão da loucura, da mensagem, da cruz de Cristo, que acaba, ele finda com a perdição. É a mesma visão das pessoas que propagavam na época aqui, que está inserido em Coríntios, tanto em 1 Coríntios quanto em 2 Coríntios, de pessoas que propagavam e que pessoas ainda na realidade dos dias atuais, ainda propagam novas ideologias, novos sistemas, novas ideias que fogem ao tema central do que a palavra de Deus está inserida para a nossa realidade. Pessoas que usam o nome de Cristo para pregar uma mensagem deturpada, uma mensagem alterada, uma mensagem que consegue trazer e alimentar e beneficiar a si mesmo. Pessoas que usam o nome de Cristo para ferir outras pessoas e para usar de tal forma que os bancos muitas vezes ficam vazios, porque pessoas estão sendo feridas em nome de Deus por algumas pessoas que têm essa mensagem da cruz deturpada, que findam em uma perdição, findam em uma realidade que agradam só a si mesmos. Mas não é a realidade do tema central, da mensagem real da cruz. Uma visão de loucura, uma visão que finda na perdição, a mesma visão da pessoa que escreveu uma boa parte da palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. Nós estamos falando aqui de uma pessoa conhecida, o apóstolo Paulo. Mas essa visão de loucura, essa visão que acaba na perdição, ela era uma visão também do apóstolo Paulo? Calma, vocês estão meio espantados, mas antes dele se converter lá no caminho de Damasco, o Saulo, quando ele era Saulo, essa era a visão também dele. Uma pessoa que zombava da palavra, uma pessoa que zombava da mensagem, uma pessoa que perseguia os cristãos, uma pessoa que açoitava e mandava prender os cristãos. E foi diante de uma realidade dessa que ele viajou e no caminho de Damasco ele teve um encontro com Deus. E o próprio Deus fez com que ele ficasse cego durante 3 dias, trabalhou na vida dele. E Deus se revelou a Ananias e falou, ó, tem um camarada aí que eu vou usar a vida dele. Senhor, esse camarada aí, eu ouvi falar que ele é terrível. Ele é difícil. Ele não tem jeito. Mas Deus falou, é esse camarada aí que eu vou mudar a visão do que ele tem de mensagem da cruz e irei usá-lo para uma nova visão. Aí, diante dessa realidade, a palavra de Deus relata que, lá em Atos, que os olhos dele caíram como escamas, depois desses 3 dias de luta.
ele voltou a enxergar e ele se rendeu aos pés da mensagem dessa cruz. Uma mensagem da cruz que muitas vezes algumas pessoas encaram como loucura, como perdição. A mesma visão daquelas pessoas que, a exemplo do apóstolo Paulo, ainda rejeitam essa mensagem da cruz. Ainda ridicularizam essa mensagem da cruz. Ainda zombam dessa mensagem da cruz. Porque acham que o Cristo que nós professamos é um Cristo que está morto. É uma ilusão. É um amigo imaginário. É qualquer coisa que não exista. E para essas pessoas que não têm a realidade do que é a real mensagem, a real visão da cruz, elas defendem, como o apóstolo Paulo relatou aqui, a mensagem da cruz como loucura, como perdição. Mas a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, para os que estão morrendo, para os que estão se acabando. Mas para nós, para cada um de nós, que defendemos a mensagem da cruz, nós entendemos que ela é poder de Deus. A mensagem da cruz, para as pessoas que têm a visão real da mensagem, elas entendem como o poder de Deus. Uma mensagem que ela finda, que ela acaba em meio à salvação. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando aqui. Esta é a visão daquelas pessoas que se aproximam da cruz através da fé. Em Efésios 2, 8 e 9 fala, versículo conhecido: pois vocês são salvos pela graça mediante... É isso aí, vocês estão meio dormindo, mas vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem de mim, não vem de nós. Ela é dom de Deus e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho uma posição social, eu tenho status, eu tenho pedigree. Eu nasci na família e tal. E eu sou melhor porque... E Paulo coloca diretamente para nós, inspirados por Deus, ele fala diretamente que a mensagem da cruz não nos faz melhores uns que os outros, porque nós nos tornamos pessoas iguais, pessoas que têm a escolha quando se coloca diante de Deus, para que cada um de nós possa ser transformado nessa mensagem real da cruz que acaba na salvação das nossas vidas. Eu e você somos salvos pela fé. É uma visão das pessoas que se aproximam pela fé. Hebreus 11, 6 fala que sem fé... Agora vocês acordaram. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos voltar a ter a real visão da mensagem da cruz, a mensagem das pessoas que se aproximam, de uma visão das pessoas que se aproximam pela fé. A visão da mensagem da cruz como poder de Deus, finda na salvação das nossas almas. A visão daquelas pessoas que se tornam amigos de Deus. A visão daquelas pessoas que entendem esse Deus como alguém que está ao nosso lado, alguém que convive conosco, como alguém que é tão próximo e tão íntimo, do qual eu faço questão de ter um relacionamento próximo e pessoal com ele, não somente nos momentos em que o calo aperta, em que a dificuldade vem, mas a visão real da mensagem da cruz como poder de Deus que finda na salvação das nossas almas. É a visão de cada um que busca ser a cada dia mais amigo de Deus. É a visão das pessoas que se importam com esse Deus em cada momento das suas vidas. A visão da mensagem da cruz foi a visão de Paulo. Agora sim, Paulo, né? E não antes como Saulo, mas a visão da mensagem da cruz é a visão do apóstolo Paulo, daquele que se permitiu ser usado por Deus e ser transformado por Ele, daquele que teve um encontro real com Cristo
e teve uma mudança visível nas suas atitudes, nos seus atos, no seu dia a dia, no seu viver, em cada detalhe da sua vida. É a visão de uma pessoa, assim como o apóstolo Paulo, mas como eu e você podemos ter quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós lembramos que nós somos templo do Espírito Santo e nós fazemos a nossa faxina constantemente, porque nós podemos ter o poder de Deus atuando, o Espírito Santo atuando em nós e através de nós. Essa é a visão da mensagem da cruz. É a visão de pessoas que mudam completamente o seu viver, o seu estilo de vida. Talvez sim, como o apóstolo Paulo ele relata a briga entre o velho homem, aquela realidade do qual está inserida lá, que a reputação dos coríntios, de pessoas que tinham seu jeito de viver, seu estilo, e traziam para dentro das igrejas, né? Trazendo para a realidade nossa hoje. Mas a visão que quem tem a mensagem da cruz como o poder de Deus, de quem entende a mensagem da cruz como o poder de Deus, de quem entende a mensagem da cruz, que ela traz salvação para as nossas almas. É uma visão de pessoas que se permitem ser transformadas por Deus a cada dia. Talvez a briga entre o velho e o novo homem exista. Mas quando a gente se coloca diante de Deus, Deus, através do Espírito Santo, vai trabalhando nas nossas vidas, de tal forma que a cada dia menos a gente se torna os crentes Gabrielas. A gente se permite ser mudado por Deus. A visão de quem entende a mensagem da cruz como o poder de Deus é uma mensagem que tem capacidade de salvar, de transformar as nossas vidas. É a visão do reconhecimento do poder de Deus que resulta na salvação. Poder de Deus que tem a capacidade, tem a condição de fazer o que Ele quer, da maneira como Ele quer, na hora que Ele quer. Mas através de cada um de nós. A mensagem da cruz, para quem tem a visão real, quem quer resgatar a visão real da mensagem da cruz, é a mensagem do poder de Deus que resulta na salvação. Eu vou ler uma história que relata a história da cruz. Eu queria que você, quero, que você preste atenção. Yuan Qi, acho que é isso, era um rapaz, filho de um rico governador de uma província chinesa. O pai, desejando que ele se tornasse seu sucessor como chefe do governo, por isso o mandou estudar em uma escola distante. Por ser uma escola cristã, o pai fez uma recomendação ao filho: aprenda tudo ali, menos a religião falsa. Um dos professores de Yuan Qi era um jovem amável, tipo atleta, bem cativante. O rapaz admirava o professor, todavia, dele não se aproximava. Um dia esse professor falou na capela sobre o amor de Deus. E isso para o jovem chinês foi motivo de chacota. Escreveu uma carta ao pai contando a história ridícula do Deus que veio ao mundo e deu a sua vida como oferta para os pecados de todas as pessoas, mesmo os seus inimigos. Devido à sua frágil constituição, Yuan Qi adoeceu, sendo levado para a enfermaria do colégio. Com febre muito alta, à noite, quando agitava a cabeça quente no travesseiro, sentiu uma mão quente tocar-lhe a testa. Era o professor de Yuan Qi. Virou a cabeça para a parede, fingindo não ter visto. Na segunda noite, o professor fez-lhe companhia, mantendo a bolsa de gelo na sua testa até a febre baixar. O rapaz estava incomodado com a situação, mas resolveu continuar, ignorando a bondade do professor. Um dia,
Na hora do recreio, vários estudantes começaram a pular de uma barca para outra em um rio ali próximo, existente. Vendo que o professor ficou muito assustado com aquela brincadeira, e com um grande salto pulou em direção aos rapazes. Yuan Qi resolveu passar de uma barca para outra, mas perdeu o equilíbrio e caiu na corrente perigosa do rio. Não sabia nadar. E depois foi de uma luta inútil. Afundou, sendo retirado da água sem sentidos. 2 dias depois, Yuan Qi voltou a si. Ficou assustado ao descobrir que estava na enfermaria do colégio. Era madrugada e ele estava sozinho. Olhou ao redor e descobriu que a porta estava aberta. E na sala grande havia alguém morto. Tomado de espanto, ele desceu da cama e foi investigar. Chegando perto do caixão, olhou pela tampa do vidro e descobriu que ali estava o corpo do seu professor, inerte, sem vida. A enfermeira, depois de repreender o rapaz, contou-lhe o que acontecera. Quando você caiu no rio, o professor pulou da janela e parece que se machucou, porque correu com dificuldade. Mergulhou no rio e trouxe você à tona. Um homem que do outro lado assistia tudo, conseguiu puxar você com um gancho para fora da água. Para desespero de todos, entretanto, o professor, embora exímio nadador, afundava nas revoltas águas do rio, perder os sentidos. Não sabemos se em consequência da queda ou da emoção do momento. E todos os esforços foram para tirarem com vida, foram inúteis. Na próxima carta ao pai, Yuan Qi escreveu: querido pai, meu coração está despedaçado. Talvez nunca mais eu veja a sua face. Suas esperanças e seus planos para o meu futuro nada mais representam para mim. Agora compreendo o que é o amor de Cristo. Agora compreendo o que é ser cristão. O professor que falou do seu Cristo, que veio ao mundo, que deu a vida como oferta para resgatar os pecados de todas as pessoas, mesmo dos seus inimigos, impressionou-me sobremaneira. Ele contou toda a história nos mínimos detalhes e prosseguiu em sua carta. As palavras dele não me convenceram, mas o seu testemunho foi um exemplo de grande sacrifício de Cristo por mim. Agora eu sou um cristão. Reconheci em Cristo o Salvador da minha vida. Procurarei seguir o exemplo do meu professor, anunciando Cristo aos perdidos, e pela minha vida dar aos outros uma amostra do grande amor revelado em Cristo Jesus. As suas palavras não me convenceram, mas o seu exemplo. Essa história verídica relata a história da visão real da cruz. A visão real da cruz é uma visão do poder de Deus que resulta, que acaba na salvação das nossas vidas. Muitas vezes a gente se permite ir caminhando nossa vida e tocando o barco, e a gente vai perdendo a real visão da mensagem da cruz. A mensagem da cruz que é poder de Deus para nos salvar. A mensagem da cruz que é poder de Deus para transformar vidas. A mensagem da cruz que é poder de Deus para edificar a vida daqueles que convivem ao nosso meio. Daquelas pessoas que vão conseguir enxergar, talvez, não as nossas palavras. Porque as nossas palavras, muitas vezes, podem ser palavras que não consigam convencer. Mas a palavra de Deus fala de um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, através do seu poder que atua em nós. A mensagem da cruz, ela é poder de Deus através das nossas vidas para findar na salvação. A mensagem da cruz é uma mensagem da qual nós não devemos nos envergonhar, porque ela é poder de Deus para todo aquele que crê. Como está relatado lá em Romanos 1,16. A real mensagem da cruz é a visão que nós podemos ter. Nós podemos e devemos agir. Porque para aquelas pessoas que não conhecem a real visão, são pessoas que estão se perdendo. São pessoas que encaram a cruz como loucura. Mas para nós, os que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que eu quero que vocês reflitam, que vocês se permitam ser resgatados por ela a cada dia. Porque essa mensagem da cruz tem poder para salvar as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite.